tão com uma participação tão efetiva, tão destacada. Isso alegra muito o nosso coração, né? E gostaria, então, de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Olívia já está aí assistindo, né, a aula. Nós temos visitantes? Temos visitantes? Amém. Então, gostaria de dar uma saudação para os visitantes. Aqui é o pastor Renato, e eu gostaria de dar um abraço a vocês e convidar a vocês, em nome do pastor Renato, da pastora Silvânia, né, a participar de nossa igreja. Essa igreja é uma igreja simples, é uma igreja muito familiar, mas é uma igreja que preza muito pelo ensino da palavra de Deus, pelo ensino único e exclusivo daquilo que Jesus revelou para nós através da sua palavra. Então, é com muita alegria eu saúdo os irmãos. São os visitantes? A pastora está passando para mim aqui o nome dos visitantes. Silvia Eibilson, é isso? Eibilson e o filhinho Ian, é isso? Então, que vocês sejam abençoados, viu? Que vocês recebam aí um abraço da nossa igreja e possamos juntos estudar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, né? Vamos ficar bastante à vontade, tá, queridos? Nós vamos fazer aí um rápido estudo, vamos aprender juntos, né, um pouco mais da palavra de Deus, e vamos meditar sobre a história da igreja, a história do projeto de Jesus Cristo para nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Que você franqueasse a sua Bíblia para o visitante, se ele não tem, se ele o tem, se ele a tem, ajude-o a abrir aí em Atos capítulo 15, né? Faça uso do telefone, você que tem a Bíblia instalada no telefone celular, pode abrir aí também, tá? Atos capítulo 15. Vou pedir perdão aos irmãos, que o pastor está muito gripado, estou com a garganta inflamada, a voz está um pouco diferente, né? Então, eu vou falar aqui mais pausadamente, mais cuidado para que nós possamos aí economizar o máximo de voz para a gente ter voz aí no final, amém? Então, queridos, capítulo 15 de Atos. Capítulo 15 de Atos, você precisa entender que o capítulo 15 de Atos vai envolver os acontecimentos que estão ligados, né, à história que o precede, capítulo 14, capítulo 13. O capítulo 15 de Atos vai fazer menção, vai fazer destaque a um evento histórico que ocorre na igreja de Antioquia. Lembrem que quando nós estávamos estudando a história da igreja, nós vimos que surge no começo aí, nesse começo, surge duas principais igrejas. A igreja de Jerusalém, que é aquela que surge com a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. E depois surge também ali, se eu não me engano, em Atos capítulo, vamos ver aqui, em Atos capítulo 11, surge uma igreja gentílica chamada Igreja de Antioquia. E essas igrejas, então, começam a conviver uma junto com a outra,
dentro de realidades bem distintas. Uma igreja, a Igreja de Jerusalém, era uma igreja basicamente composta por judeus, basicamente composta por judeus convertidos ao cristianismo, e agora a gente tem a Igreja de Antioquia, que é uma igreja gentílica, que é uma igreja onde tinha muitos gentios, muitos gregos. E vamos ver, então, o que ocorre aí em Atos, capítulo 15. Eu vou ler, você preste atenção aí. Alguns homens, estou lendo Atos, capítulo 15, a partir do verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia. Vamos entender aí, ó. Alguns homens desceram da Judéia. Judéia era onde ficava a igreja de Jerusalém. Jerusalém, capital da Judéia. Então, alguns homens desceram da Judéia, da igreja de Jerusalém, para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. O que eles passaram a ensinar aos irmãos? Está escrito aí. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, perceba que até aí o verso 2, somente. Perceba, amados, que problema na igreja de Antioquia. Algumas pessoas vindas da igreja de Jerusalém vão às pessoas da igreja de Antioquia, aos irmãos da igreja de Antioquia, e é passado para esses irmãos uma realidade com a qual eles não tinham tido contato. Ou seja, foi passado para eles um ensino diferente do ensino que Paulo e Barnabé, desde o capítulo 11 do livro de Atos, Paulo e Barnabé têm trabalhado ali na igreja de Antioquia. Então, é levado um ensino diferente, é levado uma realidade diferente. Que realidade é essa? Alguns irmãos da igreja ali de Jerusalém levam o ensino de que os membros da igreja de Antioquia deveriam se circuncidar e observar os costumes prescritos na lei de Moisés, porque se eles não fizessem isso, eles não poderiam ser salvos. Então, perceba que surge aí uma contenda. Por quê? Porque Paulo e Barnabé se opõem a esse ensino. Se opõem, ou seja, se colocam contra a esta realidade. Amados, nós temos que isso nos traz um pensamento para a igreja de hoje. Infelizmente, a igreja de hoje, ela está ligada muito mais a costumes gerados não na palavra de Deus, mas a costumes de homens, do que ao ensino da palavra de Deus. Então, perceba que essa crise entre caixinhas doutrinárias e o verdadeiro evangelho de Cristo existia desde o começo, desde a igreja primitiva. Qual era a caixa doutrinária que estava sendo imposta aos membros que não pertenciam à igreja de Jerusalém? Eles chegavam nas outras igrejas e diziam assim: olha, vocês precisam se circuncidar e vocês precisam seguir os costumes prescritos na lei de Moisés, porque senão vocês não poderão ser salvos. E, amados, tem muita gente hoje fazendo isso. Não, e quando eu digo isso, não é só a igreja católica, não. Tem muita igreja evangélica também que quer exigir coisas dos membros da igreja que não estão na palavra de Deus, linkando essas coisas à salvação, o que é um erro, né?
nós vamos ver aqui no capítulo 15 que isso foi um erro. Vamos continuar? Vamos lá. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram para os gentios, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Eu estou lendo o verso 5. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. A partir de agora, o Tiago, irmão de Jesus Cristo, irmão do nosso Senhor, que era o líder da igreja em Jerusalém, ele vai citar Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. Então, aqui em Atos, capítulo 15, dos versos 16 ao verso 18, ele está citando Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. E ele cita assim, verso 16 do capítulo 15 de Atos. Depois disto, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que abstenham-se da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, amados, percebam, hoje, se eu não me engano, é hoje
que nós vamos fazer aí uma homenagem, né? Homenagear esse livro, né? Esse livro importante, né? Esse livro importante que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o livro. Então, amados, dentro desse mesmo espírito da palavra de Deus, o que Deus está falando para nós? Aqui nesse pequeno texto de Atos capítulo 15. Irmãos, deixemos o nosso achismo de lado, deixemos aquilo que nós achamos, deixemos, né, as teologias humanas. É isso que Atos capítulo 15 está falando. Porque Pedro ele vai dizer assim, olha, não é justo que nós venhamos a colocar sobre os gentios um peso cultural e religioso que nem nós, que somos judeus, que vivemos desde o início da criação, do surgimento do povo judeu, desde o início do surgimento do povo judeu, nós lemos a lei de Moisés. E nem os nossos antepassados, e nem nós, fomos capazes de seguir toda a lei de Moisés. E aí ele vai dizer, como ele diz aqui no verso 11, de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, amados, o que a igreja viveu lá, a igreja primitiva viveu lá no comecinho, nós precisamos deixar de viver hoje. A gente precisa viver aquilo que Jesus Cristo quer para nós hoje. E o que ele quer para nós hoje? Quer que nós sigamos única e exclusivamente a palavra de Deus. Que deixemos, amados, essas tradições humanas. Que deixemos, amados, esse legalismo humano, essas doutrinas humanas. Nós precisamos deixar de lado as doutrinas humanas e nos apegarmos à palavra de Deus. Por que Paulo e Barnabé entraram em conflito com aqueles que estavam querendo que os gentios seguissem o judaísmo? Porque o judaísmo acabou, meus amados. Judaísmo não salva. Religião nenhuma salva. Amém? Compêndio religioso nenhum salva. Igreja nenhuma salva. Sacramento nenhum salva. Aliás, nem a palavra sacramento existe na Bíblia. O que salva, meus amados? O que salva? Somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o meio de nossa salvação é a fé. Precisamos crer na obra de Cristo, crer na palavra de Cristo. Quanto mais, meus amados, nós lemos a palavra de Deus, mais certeza nós temos de que nós temos que nos livrar de toda a tradição humana e mergulharmos numa realidade espiritual verdadeira. E esta realidade espiritual verdadeira não é a verdade do pastor Renato, não é a verdade do pastor A, do pastor B, do pastor C. É a verdade do Evangelho de Cristo e só do Evangelho de Cristo. Por isso, meus amados, nós devemos voltar para as Escrituras, somente para as Escrituras. E, meus amados, esta realidade, ela sempre foi pregada pela palavra. O maior exemplo e a grande constatação disso está no fato de que Tiago, quando ele pega a palavra, ele vai lá e lê Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. Amós é um profeta menor do Velho Testamento. E a Bíblia está dizendo, não sou eu, meu amado. Nem Tiago está dizendo isso, não. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, porque se isso está na palavra de Deus, e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus,
Então, sabe o que a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje? É que desde o Velho Testamento sempre foi pela graça. Tiago está falando assim, olha, Amós, quando ele escreveu, né, lá o capítulo 9, e especialmente os versos 11, 12, e a partir dos versos 11, 12, ele estava falando de quê? Ele estava falando de salvação pela graça. Então, amados, há uma urgência hoje em voltarmos para a palavra de Deus. Há uma urgência hoje em olharmos para a palavra de Deus pura e simplesmente e nos livrarmos de toda essa carga religiosa. Bata no peito e, em vez de dizer que pertence à igreja A, B ou C, bata no peito e diga assim: eu pertenço a Cristo Jesus e sigo a palavra de Cristo. Sou seguidor de Jesus Cristo e sigo a palavra de Cristo. Amém, queridos? Porque senão vamos cometer os mesmos erros que aqueles irmãos lá da igreja primitiva estavam cometendo. A Bíblia não é um livro normativo, a Bíblia não é um livro de normas. A Bíblia é um livro formativo. A Bíblia é um livro em que a palavra entra no nosso coração e ela se transforma em vida. A gente precisa enxergar a Bíblia assim, meus amados. A Bíblia não é um conjunto de leis. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. A Bíblia é a palavra de Deus, são os conselhos de Deus para a nossa vida hoje. É a revelação do próprio Deus para a nossa vida hoje. O que me espanta, querido, é olharmos para pessoas com 20, 30, 40 anos de igreja e não sabem explicar por que Deus é onipresente, por que Deus é onisciente, por que Deus é onipotente. Não sabem explicar o que é o amor de Deus, não sabem explicar o que é a justiça de Deus. Amados, sabe por que não sabe explicar? Sabe por quê? Porque não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus, meu amado, é Bíblia, oração e serviço. Bíblia, oração e igreja. Intimidade com Deus é a capacidade de estabelecer um relacionamento com o eterno, é a capacidade de estabelecer um relacionamento na dimensão espiritual com aquele que um dia nos salvou através da graça. Isso é ter intimidade com Deus, é conhecer a Deus, é deixar a palavra transformar a sua vida. É olhar para o seu irmão e falar assim: meu irmão, deixa Deus transformar os seus valores, deixa Deus transformar a sua mente. Tem tanto teólogo falando em metanoia, é ou não é verdade? Ah, não, que o evangelho é metanoia. E, de fato, é metanoia. Mas metanoia, meu amado, não pode se tornar somente em uma palavra grega. Metanoia é transformação de mente, transformação a qual eu e você, nós não somos capazes de promover. Quem é que promove? Quem é que promove essa transformação de mente? É a palavra de Deus sendo recebida em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: a fé, ela vem, ela surge, ela gera-se no ente humano através do ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que Tiago, diante deste problema, ele não... Vamos esquecer, vamos parar com essa discussão. O que a palavra de Deus diz?
E aí ele vai e fala assim, olha, ele lê aí Amós, capítulo 9, versos 11 e 12, e diz assim, olha, de fato, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Igreja, quando eu digo igreja, eu digo você que está aí na comunidade evangélica nesta linda manhã, mas eu digo a você também, né, que vai ouvir, que vai ver e ouvir esse vídeo, seja de manhã, de tarde ou de noite, a você que me acompanha aqui ao vivo, tem muita gente acompanhando a gente aqui. Então, a vocês, quando eu digo vocês, eu me incluo também, tá, gente? Porque eu não canso de dizer isso aqui. Aqui só tem um mestre, o nome dele é Jesus. Aqui só tem uma verdade, a palavra de Deus. Eu e vocês precisamos nos submeter à palavra de Deus. Então, meu amado, você vira para o seu irmão e diga assim, olha, meu irmão, deixa Jesus te transformar. Seja a igreja verdadeira é você, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, a igreja verdadeira é você que está sentando ao meu lado. Não é prédio, não é estatuto de igreja, não. Sabe por quê? Estatuto, regimento interno, isso tudo é criação do homem. O que salva é a palavra de Deus. Eu quero continuar lendo aqui. Atos, capítulo 15, acompanha aí na sua Bíblia. Eu vou ler a partir do verso 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram. Eu vou repetir, escuta aqui, igreja. Não sou eu que estou falando, querido. Escuta, igreja. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram. Guarde esta palavra, perturbaram. Transtornando a mente de vocês com o que disseram. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo a palavra. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com toda a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos
para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver os que estão indo, né? Só até aí. Então, amados, perceba. Olha só, quando Tiago ele escreve a carta, ele identifica algumas coisas importantes. Quando é ensinado aquilo que não está na Bíblia, vou repetir. Quando é ensinado à igreja aquilo que não está na Bíblia, o que gera na igreja? Perturbação e transtorno de mente. Perturbação e transtorno de mente. Por isso, amados, que nós precisamos, de fato, nos voltarmos para a realidade da palavra de Deus. E deixarmos a palavra falar conosco do jeitinho que ela está aqui. Deixa ela se completar, porque a palavra de Deus, ela se completa. Sabe por quê, amados? Porque se eu não colocar o meu achismo, se você não colocar o seu achismo e ficarmos somente com a palavra de Deus, não vai haver perturbação, não vai haver transtorno de mente, porque só vai haver um pensamento, só vai haver uma disposição, só vai haver uma realidade espiritual. E por quê? Porque só vai haver uma palavra e só existe um mestre. Amados, nesta manhã, eu quero deixar este ensino com vocês. E em nome do Senhor Jesus, eu peço a você, volte-se para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Mas deixa a palavra falar com você. Não interprete a palavra a partir da sua perspectiva. Escuta aqui, crente. Não interprete a palavra de Deus a partir da sua perspectiva. Nem da perspectiva da igreja A, B ou C, nem da perspectiva do teólogo A, B ou C. Interprete a palavra de Deus a partir da perspectiva da própria palavra de Deus, porque, como vimos, o Novo Testamento cita o Velho Testamento no sentido de um completar o outro. Então, deixa a palavra de Deus falar contigo. Abre o seu coração para a palavra de Deus. E aí eu quero louvar a Deus aqui pela comunidade evangélica Geração da Conquista. Porque é na nossa igreja, ou nesse grupo, eu não vou dizer, está vendo essa comunidade? Você não está vendo, né? Mas se você quiser ver, entre lá no nosso canal. A nossa comunidade é uma comunidade onde as pessoas são livres. Vou repetir aqui, ó. A nossa comunidade é uma comunidade onde as pessoas são livres para ser servas de Cristo. Eu vou repetir. Você é livre para ser servo de Cristo. Ninguém na comunidade evangélica Geração da Conquista segue o pastor Renato. Eu tenho certeza disso. Ninguém na comunidade evangélica Geração da Conquista segue a pastora Silvânia. Sabe por quê? Porque a comunidade evangélica Geração da Conquista, a igreja amada em Manaus, né? Que é composta pelo pastor Renato, pela pastora Silvana, pelo corpo diaconal e por todos que a pertencem. Todos nós seguimos ao Senhor Jesus através daquilo que ele revela para nós, através da palavra dele. Então, amados, este é o grande recado. Este é o grande ensino. Esta precisa ser a sua grande motivação, a sua grande alavanca de motivação. Então, deixe os seus preconceitos de lado. Deixe a sua religiosidade de lado.
e mergulhe de cabeça na palavra de Deus. Eu estava conversando com 2 pastores amigos meus. Sabe qual é o grande problema de hoje? Dos crentes de hoje? É que os crentes de hoje não querem que a Bíblia surpreenda eles. E eu quero dizer uma coisa para você: deixa a Bíblia te surpreender a cada dia. Deixa a Bíblia te revelar algo novo a cada dia. Deixa a Bíblia trabalhar em seu coração, dentro de sua individualidade a cada dia. A igreja aqui, em Atos, ela estava crescendo, ela estava dando seus primeiros passos, problemas iriam ocorrer. Mas se nós vamos estudar até o final do livro de Atos, até o último capítulo do livro de Atos, e o que eu aprendi é que toda vez que tinha um problema, a solução vinha da palavra de Deus. Toda vez que tinha um problema, a solução vinha da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através da busca verdadeira pelo autor da palavra. Então, queridos, que você possa, em nome de Jesus, olha para a sua igreja, olha para o local onde você se reúne com a sua igreja, somente como um prédio. Porque a igreja é a pessoa que está aí sentada do seu lado. Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo de Deus não habita em construções. O Espírito Santo de Deus habita em corações. Coloca isso lá no seu Instagram, no seu YouTube. Coloca essas frases de efeito assim lá no seu Instagram. Em vez de colocar besteira, coloca isso. O Espírito Santo não habita em construções. O Espírito Santo habita em corações. Em corações que se rendem à palavra de Deus. Que você possa ter sido abençoado com esta palavra, como eu fui, né? Eu gostaria de orar com a igreja. Nós temos pessoas enfermas, nós temos pessoas que estão passando por dificuldades, e nós cremos na palavra. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas nós acreditamos na palavra de Deus, que também diz que toda oração deve ter lá no final que seja feita à vontade do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos orar pelos enfermos. Nós temos alguns irmãos de nossa igreja, né, que está... A pastora colocou aqui para nós orarmos por um menino enfermo. Quem é esse menino? Coloca aí. Pastora Silvana vai orar. Só que eu quero que você ore, não somente pelos enfermos, ore também por aqueles que vão assistir esse vídeo. Ore também por aqueles que vão assistir esse vídeo, que estão passando também, talvez, por uma dificuldade. A pior enfermidade, meus amados, é a enfermidade espiritual. Tem muita gente que fisicamente ela está bem, mas que espiritualmente ela não está bem. Tem muita gente, meus amados, que está vivendo um mar de tristeza. Tem muita gente que está vivendo e tendo a necessidade de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então, eu peço que você ore. Vamos orar, a pastora vai orar, né? Você lembre aí daqueles que precisam de oração, que você lembre daqueles que precisam de... E se você que está assistindo esse vídeo no YouTube, aproveite agora, curve a sua cabeça e ore com a pastora Silvana, crendo que Deus ele é poderoso, em primeiro lugar, para fazer a vontade dele na sua vida. E em segundo lugar, e se for a vontade dele, ele vai te curar, ele vai te restaurar, ele vai te revelar as grandezas da palavra dele ao seu coração. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos clamar ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos muito felizes pelo casal que está nos visitando
manhã, essa família, né? Nós agradecemos muito a Deus a presença de vocês. Vocês apareceram na Escola Bíblica Discipulada num dia muito especial, né? O dia que nós comemoramos o Dia da Bíblia. E que a Bíblia seja a regra, seja o livro de conduta e regra de fé de vocês, da família de vocês. Porque é na Bíblia que está toda a verdade. Ela é a palavra da verdade. Nela não contém, mas ela é a palavra da verdade. É a palavra do nosso Senhor Deus. E nós sabemos que uma das coisas que mais pesar para nós neste mundo são as doenças, são as enfermidades. Eu gostaria de orar nessa manhã pela vida do Henrique, né? Se não me engano, este é o nome correto. O nome do filho do nosso visitante, que está enfermo, que estão passando por um momento difícil, mas nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus sobrenatural para fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Então, se você também tem alguma enfermidade, seja onde você estiver, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos neste momento e realmente creia na oração que você está fazendo, porque você não está pedindo para ninguém te ajudar, você está pedindo para Deus, o Todo-Poderoso, e Ele tem todo o poder. E a Bíblia diz que Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele tem prazer em abençoar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o Cristo, Salvador, aquele que nos libertou da morte, aquele que nos curou da morte eterna, que nos deu, Senhor Deus, a libertação do pecado, porque hoje nós estamos livres pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos em teu nome, Senhor Jesus, e nós clamamos enquanto igrejas, enquanto santos do Senhor, nós unimos as nossas fés, Pai, e oramos juntos a ti, Senhor Deus, para colocar o menino Henrique, essa pessoa, esse teu filho, Pai, que o Senhor tanto ama, que o Senhor criou, e o Senhor o conhece muito mais do que os seus próprios pais. Senhor, vá de encontro, Pai, com o Henrique neste momento, e entra, Senhor Deus, com o teu poder, Senhor Deus, que cura, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, passa o teu bálsamo de cura do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor Deus, do corpo do Henrique, Senhor. Livra este corpo, Senhor Deus, de toda maldição, de toda enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor Deus. Cura, Pai, o Henrique, para a honra e para a glória do seu nome, Pai. Não para a alegria apenas dos seus pais, para a alegria do próprio Henrique, mas para que eles possam entender que toda honra e toda glória é para dar ao Cristo verdadeiro, a Jesus, aquele que nos salvou, aquele que tem poder para curar. Senhor, tome este menino sobre as suas mãos, Senhor Deus. Abrace-o, Senhor Deus. Coloque-o debaixo das suas asas de cura, Pai. E liberte ele desta doença, Senhor Deus. Que ele passe por todo o processo, Senhor Deus, que tem que passar pelo tratamento, mas crendo que o Deus de cura irá fazer tudo, todo o processo, e ele irá ficar liberto em nome de Jesus. Amém. Se tu quiseres curar agora, Senhor Deus, sem nenhum processo, sem nenhum tratamento, nós também cremos que o Senhor pode. Faça a sua vontade, Pai, na vida do Henrique, Pai, aqui na terra, assim como no céu, Pai, como está aí no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, cure todos os enfermos, Pai, que estão com a mão no coração. Todas as pessoas, Senhor Deus, que estão precisando, Senhor Deus, de terem seus corpos, Senhor Deus, transformados por um poder sobrenatural, pelo poder da cura. Cure-os em nome de Jesus. Nós te oramos crendo, Pai, porque sabemos o Deus que temos crido. É um Deus, Senhor Deus, que tem um poder. É o Deus que tem amor. É o Deus que é o amor e tem todo o poder. É o Senhor que
pode e que faz. E em nome de Jesus, nós cremos que tu já estás operando, Pai, a sua vontade na vida do Henrique e na vida destas pessoas, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a cura seja recebida, Pai, para todo aquele que tem fé em Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, que vocês possam ter sido abençoados por esta palavra. Eu quero deixar aqui um abraço fraterno à igreja, a você que nos visitou aí na igreja, um abraço, volte sempre, Jesus tem algo maravilhoso para você. Deus abençoe a todos, querido. Uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de prosperidade física, material e espiritual, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo.